Boa noite a todos, boa noite, Cícero. Obrigado por você ter atendido o nosso apelo para esse desafio na 23ª Jornada Espírita Itinerante da Bahia. Tão importante essa jornada para a gente, que reúne as 6 casas, né? E, em nome de todas as casas, eu quero agradecer a todos que estão presentes e ao Cícero, que está aí disponibilizando os seus conhecimentos para a gente, né? Que a nossa noite seja iluminada, que os aprendizados venham com muito fervor, que nós estamos aguardando, viu? E hoje cedo aí falou assim que vai deixar a gente com a cabeça pegando fogo, vamos ver. Vamos lá. E o nosso coordenador TRT, Anderson Costa, vai falar umas palavras para a gente aí, e logo após ele vai passar para a representante da casa. Ok? Boa noite. Bem, companheiros, eu quero fazer novamente o praxe, né, em nome da Federação Espírita do Estado da Bahia, cumprimentar o Cícero, o nosso facilitador da noite, cumprimentar todos os senhores que estão de boa vontade, linkados, né, nessa plataforma, para que a gente possa unir os nossos corações, ideais, e somar daqui para frente. Então, o nosso desejo é que nós tenhamos momentos de muita luz mesmo, e muita paz e equilíbrio, tá certo? Cícero, seja bem-vindo entre nós aí, tá? É hora de eu falar? Eu? Não, ele falou, Cícero, seja bem-vindo. Eu falei, uai. Eu? Obrigado. Não, é você agora, Claudinha. A Cláudia fazer o... Então, gente, boa noite a todos. Boa noite. Tá. Eu começo com oração, Fernando? Ou eu posso falar? Como é que é? Pode falar, apresentar a casa. Tá bom. Apresentar então, tá o bom. título. Boa noite a todos. Então, nós somos daqui da Fraternidade Amor e Luz. Estamos com vários companheiros aí hoje. Hoje nós fizemos uma pressão para todo mundo vir em peso. Depois o Anderson vai fazer a chamada aí para a gente, né, Anderson? E como o Anderson fez o pedido para cada um de nós, as casas, né, está tendo um projeto da FEB, né, a respeito da memória das casas espíritas. E hoje, né, aqui representando a Casa Amor e Luz, na verdade, nós preparamos um vídeo da nossa mãezinha Lourdinha, a gente gosta muito da fala dela, ela contando a história da nossa casa. Infelizmente ou felizmente, para meu teste, esse vídeo não passou. Então, de uma maneira bem simples, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa casa, para aqueles que não conhecem a nossa casa espírita. É uma casa, eu não sei se vocês conhecem Nova Viçosa, é uma cidade pequena, mas é uma casa muito aconchegante. Nós estamos fazendo, em média, 25 anos. Até antes da pandemia, conseguimos realizar todas as tarefas, né? Temos a reunião de estudo mediúnico na segunda-feira, trabalhamos na terça-feira com atendimento fraterno, com reunião de tratamento. Na quarta, nós temos uma equipe de Evangelho nos Lares. Na quinta-feira, nós temos a nossa doutrinária, com a participação que estava bem importante. Na sexta-feira, nós não temos atividade. Nós possuímos também grupos de estudo das obras de André Luiz, de estudo sistemático da doutrina espírita, e temos no domingo uma reunião de tratamento. No sábado, nós temos o trabalho da evangelização, que é um trabalho bem grande, bem bacana, está, né, alicerçado. E temos trabalhadores muito comprometidos. É uma casa muito gostosa de conviver, porque nós trabalhamos com muitas dificuldades, trabalhadores simples, mas todos com muita boa vontade. Então, nós conseguimos chegar, né, no momento das tarefas realizando, todas bem alicerçadinhas, né? Só que veio a pandemia, e com a pandemia nós permanecemos com uma atividade. Não conseguimos trabalhar com o Zoom, com o Google Meet, porque
a maioria dos trabalhadores, né, trabalham muito com celular. Nós criamos uma reunião por WhatsApp que funcionou muito, muito bem. Inclusive com a evangelização infantil, que nós não paramos e que conseguimos permanecer com o trabalho. A nossa casa já retornou aos trabalhos presenciais, com a reunião mediúnica e com a doutrinária. E devagarinho nós estamos retornando com as outras tarefas. Para o ano que vem, eu acredito que a gente consiga retornar também com a evangelização infantil, né? Os trabalhadores estão todos ligados, né? A convivência é grande na cidade, mas nós tivemos essa dificuldade que todos têm, né? Então, é uma casa que eu convido a todos a comparecer, a compartilhar, a visitar, fazer estudos, tá? E hoje nós temos aí o nosso irmão Cícero, que é um grande trabalhador da nossa casa. Ele sempre colaborou muito conosco. Essa é a parte que eu te apresento, viu, Cícero? Vai preparando aí a sua fala. Ele é um grande amigo do coração nosso. Cícero é de Brasília, para quem não conhece, mas eu acredito que todos aqui o conheçam, né? Ele mora em Brasília, é do Grupo Espírita Chico Xavier, então ele trabalha como palestrante. Há 30 anos ele se dedica aos trabalhos espirituais, principalmente voltado à reunião mediúnica. Houve um período da nossa casa em que Cícero e o pai dele, seu Demerval, nos amparou muito. Foi o momento em que nós havíamos comprado o lote da casa espírita, mas nós travamos na obra, e foi a hora que ele chegou como engenheiro e ele deu aquela alavancada na nossa casa. Então, hoje, se a gente tem a casa estruturada como está, é graças ao seu Demerval, ao Cícero, mas a todos os trabalhadores da casa que juntos também conseguiram levantar aquela casa. Então, estão todos convidados a participar do estudo da noite do nosso irmão Cícero, e a gente aproveita para agradecer aqui por tudo que ele faz por cada um de nós, né? E hoje o Cícero vai trazer para a gente o estudo Deus e a criação da espiral da vida. Não é isso, Cícero? Seja bem-vindo. Se prepare para a prece final, viu? Isso não foi combinado, não, mas eu também fui pega aqui de surpresa. Essa parcela é a sua. Então, estou passando a palavra para você. Jesus abençoe, viu? A todos nós. E a oração? Ah, é mesmo. A oração inicial é mesmo. Então, vamos à oração. Que pode ser sua também, né, Nilson? Não, eu adoro te ouvir falar. E você é Papa Prece? Linda. Então, agora nós vamos nos preparar para, mais uma vez, participarmos desse banquete espiritual, num sentimento de gratidão imenso pela oportunidade de estarmos aqui juntos, amigos do coração, irmãos, nessa caminhada terrestre, que muitas vezes, me desculpem, que muitas vezes se apresenta com algumas dificuldades para uns, em meio a tantas alegrias a outros, mas nós vamos juntos aqui, ombreando nas alegrias e em todas as oportunidades em que somos testados e convocados a darmos o nosso testemunho mediante a tudo que essa doutrina de amor e de luz nos ensina. Mais uma vez, nessa oportunidade, nós pedimos ao Pai que todas as palavras que serão trazidas pelo nosso irmão e que todos esses ensinamentos que tivemos durante toda essa semana, aonde irmãos especiais trouxeram para cada um de nós a sua parcela de contribuição mediante a vida do Espírito que é de cada um de nós, verdades que nos elevam e que nos traz, como nos ensinou o Mestre Jesus, o jugo suave e o fardo leve. Que possamos mais uma vez, nessa oportunidade que estamos tendo, de reflexão quanto à nossa vida, que tenhamos a condição de absorvermos todo esse conteúdo, mas também
que possamos ter a condição de começar a colocá-los em prática na nossa vida, do dia a dia. Que o Pai Maior nos ampare, ampare o nosso irmão que trará o estudo da noite de hoje e que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. É com você então, Cícero. Certo. Boa noite, né? Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Tá tranquilo? Tá. Tá ótimo. Eu acho que vocês já combinaram, né? Antes de todo mundo fechar o áudio. Eu queria projetar uma coisa aqui, porque só falar, eu posso falar, não é o problema, mas seria bom vocês lerem também. E eu não sei como é que funciona isso, se eu projetar, vocês conseguem se virar aí, né? O tema Deus e a criação da espiral da vida, quando me passaram esse tema, eu fiquei pensando assim, quem foi que criou esse tema, né? Quem foi que pensou esse tema? Mas eu nem fui atrás, porque se eu fosse atrás, pode ser que a pessoa ia me confundir mais do que eu já estava. Então eu falei, deixa eu seguir minhas inspirações e seja o que Deus quiser. Já que nós vamos falar dele, né? Seja o que ele quiser. E aí eu comecei a pensar nesse tema. Vou projetar aqui para vocês. Espera só um minutinho que... Bom, agora eu não estou vendo ninguém mais, né? Então, vocês continuam me ouvindo, normal? Ok, positivo. Sim. Então, vamos seguir. Sim, sim. Quando eu fiquei pensando nesse tema, e eu tive aí, né, na semana passada, retrasada, né? Semana retrasada eu tive nessa região, e quando eu estava voltando para casa, e eu sou daqueles que dirigir na estrada me relaxa, eu vim dirigindo e de repente eu li um para-choque de caminhão. E o para-choque de caminhão estava escrito assim, ninguém explica Deus, sabe? E eu falei, gente, isso aqui tem mais sabedoria nesse para-choque aí do que em muitos livros, viu? Porque realmente é isso. Lembra de Kardec, quando começou a questionar ao Espírito de Verdade, foi questionando Deus é isso, Deus é aquilo, Deus e Deus e Deus, e até um ponto que o Espírito de Verdade falou, calma, Kardec. Você vai cair num labirinto que você não vai conseguir sair. Só vai te deixar mais orgulhoso, vaidoso, achando que sabe sem saber. Então aí eu completo essa frase dizendo, ninguém explica Deus e a origem da criação. Então eu estou aqui com um tema inexplicável. Né? É um desafio você falar de algo que você não consegue. Normalmente, se as pessoas acham que sabem, se elas acham que conseguem explicar, elas só vão se tornar mais arrogantes um pouco e vão cada vez se aprisionar mais. Cada vez que ela tem mais certeza das definições que ela faz sobre Deus e a origem da criação, ela se aprisiona. Essa figurinha eu gosto dela, porque certezas também aprisionam. E você ter certeza de uma coisa, como
essas duas questões que nós estamos tratando hoje aqui, você só quer se enganar. Porque, de certeza mesmo, nós não temos absolutamente nenhuma. Bom, então como conduzir o tema, né? Tem uma questão. O que eu falar aqui sobre Deus terá erros. Eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou errar porque a nossa mente não está treinada para falar sobre Deus. A nossa mente é temporal. Só entende o que tem origem e fim. E daí, como nós somos limitados, nós enquadramos Deus. Eu sou limitado. E eu vou falar sobre o ilimitado. Eu sou a parte. E vou falar sobre o todo. Eu sou o imperfeito. Que vou falar sobre o perfeito. Não tem como isso dar certo, não tem? Não tem como. Então, eu vou errar. Mas é um erro calculado. Tá? É um erro calculado. Quando a gente vê as definições de Sócrates, de Einstein, olha, Deus é a razão perfeita. Quer dizer, filosofia pura. Olha o Einstein, Deus é a lei e o legislador do universo. Quantas vezes nós já nos pegamos, isso aqui é Deus ou é a lei de Deus? Isso aqui, sabe? Não é simples da gente fazer. Não é simples. Mas vamos seguir. O objetivo aqui, então, é desumanizar Deus. Esse é o nosso objetivo hoje. Eu estou falando aqui, eu não vejo ninguém, então eu fico na dúvida se eu ainda estou conectado. Está Estamos te ouvindo direitinho. Perfeito. Está perfeito, pode continuar. Então, de vez em quando eu vou perguntar aqui, porque eu participo de tanta reunião desse negócio e vira e mexe a gente cai, né? E aqui eu não estou vendo ninguém, se eu cair eu vou chegar no final falando sem nada. Então, vez por outra eu vou perguntar aí. Então, o nosso objetivo aqui é tentar desumanizar Deus. Porque um dia nos nossos passados aí, nos nossos antepassados, nós enquadramos Deus dentro de conceitos humanos, dentro de conceitos muitas vezes até primitivos, né? De um Deus mau, de um Deus perverso, de um Deus duro. Então a ideia aqui é a gente pelo menos desumanizar Deus. Então eu não sei falar para vocês o que Deus é. Eu não sei falar como começou a criação. Mas nós podemos pensar, pelo menos, o que Deus não é. E pelo caminho contrário, talvez a gente tenha mais sucesso do que tentar explicar Deus. Todo mundo conhece essa questão. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Aqui ele já te dá uma dica. Ele está dizendo que é uma inteligência suprema e é causa primária. E nós transformamos Deus em pessoa. Tem gente que trata Deus como se fosse uma pessoa, como se fosse um espírito, como se fosse um ser. Deus não é um ser. Deus não é um espírito. Ele é uma inteligência suprema e ele está no princípio das coisas. Aqui a gente começa a desumanizar. Mas, para a gente ainda continuar esse processo de desumanização de Deus, eu peguei uma frase meio tensa da gente analisar, por isso que eu quis projetar aqui. A Joana de Ângeles,
ela escreveu algo, né? Claro, através do Divaldo. Ela escreveu um livro, e nesse livro tem uma frase bem marcante, para mim, pelo menos, foi bem marcante. Olha isso. Isso está no Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 1. A lei natural que vige em todo o universo é a lei do amor, que exterioriza de Deus mediante sua criação. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas. É complexo, mas mais complexo foi quem pensou isso, né? Então nós só temos o trabalho de entender. Mais fácil, né? Então, vamos por partes, né? Na primeira linha, ele já diz para nós que o amor não é um sentimento. O amor não é uma emoção. O amor não é um sentimento. A lei natural que vige em todo o universo é a do amor. Então, o amor é uma lei natural e não um sentimento. O amor aqui ganhou uma força muito maior, muito mais extraordinária do que se ele ficasse apenas como um sentimento. Ele se exterioriza de Deus mediante sua criação. Ok. Muitas vezes a gente vê até uma frase, né? Deus é amor. Sim, Deus é amor. Disso eu sei. O bom seria se a gente perguntasse, né, eu amo a Deus, você ama a Deus, né? Assim, nesse sentido desse Deus que a gente está conversando. Continua dizendo que o cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada. Essa lei de amor, ela gera uma harmonia inalterada. Ela é estável. Muito estável. Porque procede de uma causalidade inteligente que estabeleceu em equilíbrio. Agora vem essa ordem espontânea. O que é uma ordem espontânea? Pensa um pouco aí. O que é uma ordem espontânea? Uma ordem, normalmente, é o que a gente organiza. Se você colocou as coisas em ordem, beleza, você desenvolveu uma metodologia ali, um jeito de colocar as coisas em ordem. Mas a lei do amor, essa lei universal, ela é uma ordem espontânea. É uma perfeição espontânea. Consegue entender isso? Não é? E é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas. Modelo para a conquista integral. Ou seja, a origem, o princípio de tudo. Ela ampliou a frase do Livro dos Espíritos aqui, quando diz que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É o modelo para a conquista integral de todas as coisas. Joguinho de palavras, dizendo sempre as mesmas coisas. Vamos seguir. Agora vamos no Livro dos Espíritos. Aqui começa a ficar um pouco mais chocante para a gente. Porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 536b, Kardec fez essa pergunta. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em tudo. Porém, sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus. Perguntamos
se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E a resposta vem de uma das respostas mais surpreendentes para mim do Livro dos Espíritos. Claro que se tivesse uma outra pessoa fazendo essa palestra, e essa pessoa tivesse um perfil mais emocional, essa palestra seguiria uma outra direção. Eu tenho um perfil mais racional, mais técnico, então eu me afasto um pouco dessa descrição emotiva, emocional de Deus. E a resposta vem desse jeito aí. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ou seja, se a pessoa está doente e sara, não foi Deus que curou. Porque Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Isso tira um pouco o chão da gente, porque a gente tem mania de, né, ou rezar para Deus. É coisa de milenar, eu acho. Né? Isso está muito até atrelado a antepassados nossos. Mas o fato é esse, que Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Ele sempre encontra alguém, mas não é Deus que está procurando esse alguém. Esse alguém que vai agir em nome de Deus, esse alguém entendeu um pouco mais que seja Deus. E aí ele age de acordo com essa lei do amor. Então, Deus tem infinitos agentes que agem, mas não é ele que age diretamente. Ainda estão ouvindo aí, né? Dá só um oi, porque... Ok? Sim, ok. Beleza. Claudinha, você me ajuda aí. Beleza. Então é isso. Deus não interfere nas mazelas humanas. Ele não age sobre a matéria. Isso tem que ficar muito claro para a gente desumanizar Deus. A gente precisa desumanizar Deus. Porque se nós não conseguirmos desumanizar Deus, nós vamos ficar presos naquela gaiolinha, achando que estamos tendo certezas que, na realidade, não temos nenhuma. Porque essa humanização de Deus que nós fizemos no decorrer dos milênios provocaram alguns filósofos a se afastar, a questionar Deus, porque aquele Deus não é o Deus que ele entende, que ele compreende ou que pensa. Friedrich Nietzsche foi um desses, um grande filósofo do mundo. Mas o Deus que o pai dele passou para ele, o pai dele era pastor evangélico, eu acho, pastor protestante, né? E queria fazê-lo virar pastor também. E ele se afastou disso, virou filósofo e questionava Deus. Mas ele não questionava Deus enquanto princípio criativo, enquanto inteligência suprema. Ele criava Deus, ele criticava Deus no sentido daquele Deus mau, perverso, aquelas guerras em nome de Deus. E ele não via sentido naquilo. Foi por isso até que Freud escreveu essa frase aí também. Ó. Freud colocou que a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor
Nós temos essa ânsia de achar que Deus está nos protegendo. Qual é a lógica que isso tem? Se ele não interfere na matéria e nós estamos na matéria. Por isso que precisamos desumanizar Deus. Agora, em relação, né, não vou me aprofundar muito nas questões aqui, porque falta a gente falar um pouco da criação, para depois a gente fazer o fechamento dessas duas questões. Deus, como princípio criativo do universo. Aqui nós vamos falar sobre a criação da espiral da vida. Como disse, eu não sei qual foi a ideia de quem criou esse tema. Mas o que veio à minha mente quando eu pensei na espiral da vida foi uma parte do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. E lá nós temos cocriação em plano maior e cocriação em plano menor. A cocriação em plano maior, os espíritos puros são co-criadores em plano maior. Eles criam as galáxias, eles organizam a vida, eles não geram a vida, eles não dão a vida, mas eles organizam a vida. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que os espíritos, os governadores dos planetas do nosso sistema solar, eles se reuniram 2 vezes. Uma vez foi para criar o nosso sistema solar. Isso é cocriação em plano maior. Muitas vezes, quando a gente olha Jesus, vai falar de Jesus, a gente só lembra daquele homem que passou aqui na Terra por uns anos, poucos anos, sofreu, fez muitas coisas extraordinárias, deixou a sua marca e dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Mas falar de Cristo desse jeito é muito pouco. Porque ele criou a nossa galáxia, ele organizou a vida. Isso é cocriação em plano maior. Isso é o que tanto o Livro dos Espíritos quanto a Joana de Anjos está falando. Mas, mais especificamente, o Livro dos Espíritos, quando ele diz que Deus não exerce ação direta sobre a matéria, mas ele encontra agentes dedicados. Jesus Cristo. Jesus é o Cristo de Deus. É um agente dedicado. E aí ele passa a promover um processo de criação em plano maior. Tem a cocriação em plano menor. Essa cocriação em plano menor, os demais espíritos são cocriadores em plano menor. Impulsionam o fluxo evolutivo. Algumas vezes errando e acertando, mas indo sempre, porque ninguém consegue frear esse fluxo. Nós somos co-criadores em plano menor. Quando a gente fala de cocriação em plano menor, eu vou tentar dar uns exemplos aqui.
Não pensei em falar isso não, mas já que brotou na cabeça aqui, vamos falar, né? Muitas vezes a gente fala assim, uma pessoa se suicidou, então ele vai para o Vale dos Suicidas. Vale dos Suicidas? O que seria isso? E eu aqui não estou querendo colocar nenhum debate problemático em termos de todo mundo vai para o Vale do Suicida, não vai? Não, não é isso, não quero entrar nesse espaço, né? Até porque eu acho que não vai, isso vai muito, tudo depende muito da intenção, do estado da pessoa, então tem muitas variáveis aí para ser analisadas. Mas o fato é, vamos analisar o Vale dos Suicidas. Quem criou o Vale dos Suicidas? Não é? Imagina que uma pessoa se suicida e a mente dela está absolutamente transtornada. Aí o segundo se suicida e também com a mente transtornada se vincula, sintoniza com o primeiro. E daqui a pouco o terceiro, o quarto, o quinto, o milésimo suicida. E as mentes transtornadas começam a ter força e passa a criar. São co-criadores em plano menor também. Porque os vales em si, Vale dos Suicidas e tantos outros vales que tem, são criados pelos próprios espíritos desequilibrados, que uma mente se vincula a outra, a outra, a outra, a outra, e dá força para isso acontecer. Como foi criado o nosso lar? Não foi a união de espíritos portugueses, europeus, né? Mas destacavam mais os portugueses ali. Espíritos nobres que idealizaram, fizeram um projeto mental de uma cidade espiritual e daí eles começaram a projetar isso no fluido cósmico. E criaram uma cidade espiritual que nós temos um livro sobre ela. Talvez seja a cidade espiritual que mais nós nos referimos. Nosso lar. Entende que nós estamos falando aqui de cocriação, não importa o tamanho. Toda vez que você pensa, e você pensa fortemente numa coisa, você projeta o seu pensamento para o fluido universal. E você modifica esse fluido universal com o seu pensamento, porque o seu pensamento é energia criadora, é energia que manipula o fluido cósmico e molda ele de acordo com a imagem do seu pensamento. Por isso os espíritos sabem facilmente o que nós estamos pensando. Aquele balãozinho em cima da cabeça desses desenhozinhos, como está pensando, não é invenção. A gente manipula, a gente cria mesmo. Então nós também somos co-criadores. Em plano menor, mas somos. Cláudia, tudo certo aí, Cláudia? Tudo certo, Cícero. Beleza. Tá dando para ouvir direitinho. Não sei se tá dando para acompanhar. Brincadeirinha. Então, assim, eu fiz essa tela diferente porque eu gostei desse gráficozinho aqui. Ó. Eu gostei dessa parte aqui. Porque quando a gente fala cocriação em plano maior ou cocriação em plano menor, nós estamos falando de um universo reduzido. Tá? Claro que isso acontece em todo o universo. Mas quem é que sabe
o que é o universo. Essas coisas tiram o chão da gente. Tem alguns conceitos que simplesmente tiram o chão da gente. Por isso que a gente não consegue definir as coisas, porque nós não temos parâmetros mentais para suportar. Nós não temos condições de suportar isso. Alguém já pensou aqui no que é densidade infinita? Quem consegue entender esse conceito? Densidade infinita é você pegar a Terra, o peso da Terra inteiro, e colocar dentro da cabeça de um alfinete. Como que a cabeça de um alfinete pode pesar o que a Terra pesa? Isso é densidade infinita. Falar de infinito também é outro troço. Falar de universo não é simples. E a gente está falando de Deus e das suas criações. Me lembro de uma vez que eu estava lendo uma mensagem. Essa mensagem era do Galileu, do espírito Galileu. Não me lembro agora qual o médium que psicografou. Mas o Galileu dizia assim, numa frasezinha, né? Ele falou, se nós viajássemos na velocidade da luz, aqui eu dou uma paradinha, vou cortar a frase de Galileu aqui para explicar outra coisa. Velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer que se você acender um laser, uma lanterninha laser, aqui na Terra, e colocar um espelho na Lua, para esse laser bater na Lua e voltar, demora 1,5 segundos, ou quase 2 segundos. A velocidade da luz é isso. Vai na Lua e volta em menos de 2 segundos. Segundos. Aí vem Galileu e diz, se você andar no universo na velocidade da luz por 100 anos, você não percorreu mais que um ponto no universo. Mais que um ponto. Então, esse quadradinho que eu coloquei aqui está representando o nosso sistema solar. Porque tem outro quadradinho de outro sistema solar. E do outro, e do outro, e do outro. Formando a nossa galáxia. Até hoje, a astrofísica já mapeou 200 bilhões de galáxias. É mole isso? São criações. Então, tudo isso está envolvido na cocriação em plano maior e na cocriação em plano menor. Tá? Essa é onde a gente para entender a nossa função enquanto co-criadores e tentar entender a função de um Cristo como co-criador em plano maior. Novamente, em Evolução em Dois Mundos, nós temos aqui: compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, movido pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Esse Atos 17, 28, fui eu que coloquei.
Isso não está lá na evolução. A frase está em Evolução em Dois Mundos, mas essa parte de Atos, porque ele tirou isso de lá. Atos 17, 28. Atos 17, 28 diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E aí ele fala diferente. Ele fala, né, olha, compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos. Então, ele está quase que equiparando aí o plasma divino com a própria divindade. Olha a confusão lá do Einstein, né? Deus é a lei e o legislador. Tem hora que se confunde isso. O fato é que se nós vivemos em Deus, nós nos movemos em Deus e nós existimos em Deus, aí nós chegamos aqui na nossa última tela e um ponto de reflexão. Um ponto de reflexão para a gente. Se Deus, e essa figurinha aí eu coloquei de propósito, organiza isso no seu pensamento aí. Se Deus é a ordem e o equilíbrio do universo, então, como é possível uma pessoa estar em desordem, em desequilíbrio, se ele vive, se movimenta e existe em Deus? Ouviu aí, Cláudio? Tá bem aí? Tranquilo? Certinho, Cícero. Certinho. Você quer responder essa pergunta, Cláudio? Então eu vou... Agora eu já posso parar. Agora eu já posso parar a apresentação para a gente finalizar aí com essa reflexão. Pensa aí. Se tem uma pessoa depressiva, uma pessoa passando por um processo depressivo imenso, como é que ele pode estar depressivo se ele vive em Deus, se ele se movimenta em Deus e se ele existe em Deus, e Deus é equilíbrio, Deus é harmonia, Deus é ordem? Então, como é que ele está desequilibrado dentro do equilíbrio? Como é que uma pessoa entra num surto, num pânico, em qualquer outro transtorno aí? Se Deus não tem transtorno? A resposta, sim. Eu não sei se eu tenho a resposta certa para isso. Porque o que eu estou mais gostando ultimamente é de ter dúvidas. Porque todas as vezes que eu tive muita certeza, eu quebrei a cara. E eu sou danado para ter certeza. Então, hoje eu estou preferindo a dúvida. Veja só. Aqui é uma análise. Aqui corre por minha conta, tá? Até então eu estava pegando nas bases dentro dos livros espíritas. Mas agora essa análise corre por minha conta. Claro que baseando também no conhecimento, na leitura que a gente tem. Quando uma pessoa entra em um processo, vamos pegar um exemplo aí, né? O depressivo, já tá na moda, né? Esse tema é bem falado aí. Então, vamos pegar depressão. A pessoa entra em um processo depressivo.
Quando ele entra nesse processo depressivo, é como se ele criasse uma bolha. Uma bolha. Ele altera a sua vibração, ele altera o seu campo vibracional a ponto da frequência que ele vibra não é compatível mais com a frequência do amor, a frequência divina. Aí ele afastou da casa do Pai. É aquela bolha que está vagando. Mas ele está andando, ele está se movendo dentro de Deus, ele está existindo dentro de Deus, mas dentro de uma bolha. E ele precisa fazer o movimento contrário. Ele precisa cair em si. Ele precisa cair em si e retornar para a casa paterna. Lembra lá do filho pródigo? Retornar à casa paterna. Mas esse retorno à casa paterna, não entenda que o pai como o pai, né? Um pai protetor. Não é isso, que a gente está falando de um princípio criativo. A gente está falando de uma inteligência suprema que a gente vive dentro dela. Então, ele precisa retornar. E para ele retornar, ele tem que estourar essa bolha. Ele tem que romper essa bolha. Como fazer isso? Não sei. E até agora, os casos que a gente vem pegando para tratar, cada dia mais me mostra que não tem uma solução, uma maneira sozinha de resolver o problema. Porque quando uma pessoa entra em processo depressivo profundo, na terça-feira, por exemplo, nós atendemos uma menina que estava no processo de ansiedade, tocando para o pânico quase. Assim, ela achava que ela ia enlouquecer. Ali, temos que agir em 3 frentes, senão a gente não vai resolver. Esses casos não resolvem dentro de centro espírita. Também não resolve dentro de consultório psicológico. Também não resolve dentro de consultório psiquiátrico. Resolve dentro dos 3 espaços. Porque essa menina, sendo acompanhada por psicólogos, bem acompanhada, mas a informação, a troca de informação ali com o psicólogo não entrava na mente dela, não fazia efeito na mente dela. Aí ela vai para o médico. E o médico, remédio, e mais remédio, e aumenta a dose, e aumenta a dose, e aumenta a dose, e não está fazendo efeito, e aumenta a dose. Aí vai no centro. Um processo obsessivo medonho, pesado. Como essa pessoa vai quebrar essa bolha? Vai furar essa bolha? Ele não está tendo força para furar essa bolha. Aí a gente entra dentro do conhecimento espírita, a gente faz o processo de esclarecimento daqueles espíritos, né? A desobsessão. Fez a desobsessão. O que acontece logo de imediato? Ao terminar a desobsessão, alivia a pressão sobre a mente daquela pessoa. Ou seja, ela já não tem uma mente bombardeando a mente dela. Se ela não tem essa mente bombardeando a mente dela, aliviou a mente dela. Aí ela vai para o psicólogo. Quando chegar no psicólogo, a fala do psicólogo faz sentido para ela. Fez sentido, ela começa a organizar a sua vibração, organizar a sua alma. E aí, quando ela for no psiquiatra, o psiquiatra está baixando o remédio.
E quanto mais ela vai compreendendo sobre si mesma, vai baixando o remédio, vai melhorando, vai tendo resistências, e essa bolha vai se desfazendo até um ponto que ela interage totalmente com essa energia divina que ela se movimenta, que ela vive, que ela existe dentro. Aí sim, aí consegue viver a plenitude que um Buda vivia, a plenitude que Zoroastro vivia, a plenitude que um Chico Xavier vivia. É porque eles sabem se conectar. Para mim, eu entendi o que eu falei. Obrigado, viu? Muito obrigado. Fernando, posso falar um pouquinho primeiro? Sim. Então, no início do ano, quando eu peguei a organização, né? Como sempre, um ano é o Caminho da Paz, outro ano é o Semente de Luz. Logo que começou o ano, eu comecei a organizar a nossa Semana Espírita. E já agendei alguns palestrantes, conversei com Cícero, né? Conversei com praticamente todos, e já defini o tema que seria. Conversei com a Wanda me deixou livre para escolher o tema. Por conta da Covid, a gente não ia poder fazer uma reunião para poder decidir os temas, né? Então, como a gente sempre confia uma na outra, eu fiquei para pegar o tema. Então, ficou faltando 2 temas. E por mais que eu procurasse para decidir, não conseguia. E como o nosso tema principal seria nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre e tal é a lei. E o ano passado, quando eu perdi a minha mãe, esse tema ele ficou assim, tipo um vazio muito grande. E quando foi para falar de Deus, eu já tinha resolvido todos os temas, e aí ficou 2 temas em aberto. Conversei com o Natan, ontem mesmo ele tocou nesse assunto, ficamos praticamente 1 hora e pouco conversando, e não decidíamos o tema, né? E quando foi para falar sobre nascer de novo, ele disse, então vamos colocar Jesus e Nicodemos, tem tudo a ver, sim. E aí, e Deus, como falar de Deus? O que falar de Deus? Quando eu estava naquele momento sofrendo uma perda muito grande, né? A gente fica totalmente sem chão, mas o que pensar, o que falar? E aí ele disse, então veja aí um tema onde Deus vai encaixar, mas não como esse Deus humano, como a gente consegue, como a gente sempre coloca Deus, né? A gente consegue, como você falou aí, sabiamente, que a gente sempre pede a Deus as coisas que a gente quer, e a gente sempre pede a Deus livramento e acha que quando as coisas ruins não acontecem com a gente acha que foi Deus que foi lá e fez, e quando alguma coisa acontece de ruim, a gente pensa que foi Deus que deixou, e como você mesmo colocou aí, Deus não interfere nessas coisas, porque a gente enxerga Deus como humano, como nós, mas não é nada disso. Então, o tema partiu disso aí, quando o Natan, ele colocou para mim, a pessoa que vai falar sobre Deus, ela tem que falar sobre um todo. E aí ele falou sobre aspiral, eu disse, aspiral, que palavra é essa? Nunca ouvi. Aí fui buscar, fui ler esse espiral, é a mesma coisa que aspiral, que antigamente existia só a palavra aspiral e ela foi tirada e colocada espiral. Mas é tudo isso aí que você falou lindamente, foi o que eu e Natan pensamos que você iria falar. E quando o Fernando viu esse tema, Fernando falou para mim, Etienne, para quem que eu vou dar esse tema? O que é isso? Eu disse, dê para Cícero. Ele gosta desse tema e ele vai falar sobre isso, ele vai fazer a gente entender direitinho o que a gente está querendo. E você falou exatamente isso. O nosso pensamento foi esse mesmo, que você tirasse Deus
dessa caixinha que a gente coloca como humano. E obrigado, Cícero. Você me deu um consolo muito grande. Obrigada. Tiene é minha amiga de tempos. Ainda bem que eu acertei, né? Eu fui pela minha inspiração. Não tô ruim, não, né? Muito ruim, né? Não tô muito ruim. Ruim eu tô, mas não tô muito ruim. E eu pedi Fernando para poder conduzir todo esse trabalho, porque assim, eu estava totalmente desestruturada na época, né? E foi muito bom, porque eu realmente não ia conseguir. Obrigada, Fernando. Faz parte do nosso movimento, união. Cícero, mais uma vez, agradecer do fundo do coração, em nome de todas as casas envolvidas. Foi muito claro o que você falou. Você disse que ia botar fogo na nossa cabeça. Eu acho que você refrescou muita coisa nas cabeças por aí, na minha principalmente, viu? Refrescou muita coisa e muita coisa que estava meio escondida apareceu. Eu agradeço também, igual a Etienne falou, de coração. Você foi muito feliz nas suas colocações. Falar de Deus realmente é uma coisa, né? Que a gente, igual você começou, né? Como falar de Deus, né? Ser supremo. Bom, então a nossa 23ª jornada espírita itinerante da Bahia está terminando. Felizmente, com autorização de todos os espíritos de luz que estiveram presentes todos os dias, correu tudo dentro daquilo que a gente programou. Eu acho que foi de bom grado para todos. Recebemos várias citações sobre os palestrantes, que os palestrantes foram muito dedicados, foram muito claros, e todos, não tive uma reclamação, graças a Deus, né? Foi tudo bem. Então, agora, ano que vem, se Deus quiser, nós nos encontramos de novo, né? Nós vamos fazer uma reunião daqui a pouco, daqui a uns dias, para resolver como faremos. Mas queremos contar com a presença de todos e a ajuda de todos, porque na hora H a gente pede ajuda para todo mundo. Eu, como não tinha feito isso, consegui fazer, viu, Etienne? Foi só a luz aí que me ajudou. Tá bom? Agora você sarou, você assume de novo. Bom, nós tivemos a média de 52 pessoas em todos os dias. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Pessoas maravilhosas, as casas espíritas todas presentes. Agradecer a direção de todas as casas que se empenharam, né, nos ajudaram, deram todos os parâmetros, e a todos os palestrantes que se dedicaram com a gente. Gente, de coração, muito obrigado. Cícero, como a Cláudia já tinha te dado a incumbência da prece final, por favor. Eu voto na Cláudia, mas a prece da Cláudia, eu não consigo fazer prece desse jeito, não. A Cláudia é super na prece, mas vamos lá. Vamos manter, né, essa vibração de tranquilidade, essa vibração de harmonia e projetar os nossos pensamentos às esferas mais altas para atingir esses espíritos co-criadores em plano maior. Para isso, nós temos que colocar o nosso pensamento com potência. Temos que ter fé, temos que ter potência para que as nossas ondas mentais atinjam essas esferas superiores, onde moram esses espíritos crísticos, para que eles captem os nossos pensamentos e devolvam mensagens, respostas que cabe a nós considerá-las. Agradecemos pelo trabalho, né? Pela oportunidade de trabalho
que temos. Porque quando a gente agradece pela saúde, é muito bom, mas esse trabalho, ele nos gera saúde também. A paz, a tranquilidade que nós conseguimos na alma é porque um dia nós exercitamos isso com o outro. Aquela questão de fazer o bem ao outro, o primeiro bem que a gente faz é a nós mesmos. Porque toda vez que a gente pensa no bem do outro, antes de atingir o outro, esse sentimento gerou em nós. Então nós somos os primeiros beneficiados ao fazer o bem. E nós temos a oportunidade de fazer o bem em todos os momentos e principalmente nas nossas casas espíritas. Que Jesus nos dê forças para continuarmos nesse trabalho, nessa dedicação. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Cícero. Tchau, Laurinha, Cícero. Laurinha, tchau. Anderson, meu amigo, um abraço. Tchau, Cícero. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Luciano, boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. O Sandro, que estava quietinho ali também. Boa noite, Sandro. Dona Hélia. Cheiro, Tiene. A Vera, que estava ali quietinho também. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite.